Hello, hello, everyone. Hello, you guys. Hello, everyone. Vou entrar aqui também. Hey, guys from Influx Bahia. That's really cool. Hello, guys. Hey, Christian said hi. Hello, Mari. Guys from Influx Linhares. Wellington said hello. Let's practice some English. That's right, let's practice some English. We have a lot of people coming in. You guys, welcome. Hello, hello everyone. Tô olhando aqui quem tá entrando. Hey, Influx Votuporanga said hi, Bru. Hi. Julia said hello. Hi, Julia, how are you? Okay, let's see. Antonio said hello. Hi, Antonio, welcome. Miriam, oi Miriam, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Hello, guys from Influx Linhares. Hello, hello. Léo Paixão is in the house. Hello, guys. People from João Pessoa, that's amazing. That's amazing. Okay, guys from Influx Sorocaba, hello. Let's have some fun, that's right. Gianna, hey Gianna, how are you doing? Okay. Hey, you guys. Então, até que horas vai ser? 1 hora de live, gente, às 9 horas vamos terminar, ok? People from Manaus, welcome, guys. That's really cool. Hi, hi everyone. Guys from Influx Iberama said, hi dear. Hi. Oh, somebody from USA, that's really cool. Marcel is from São Paulo. Hi, Marcel. Guys from Influx Maracaju. Cenário lindo. Gostaram, gente? Tá bonito mesmo, né? That's really cool. All right. Hi there. Ana from Belém. Wow. Okay. Somebody from Florianópolis. Beautiful. All right, guys. Mais um minutinho e a gente já vai começar aqui. Cenário maravilhoso. Isn't it? It's beautiful, right, you guys? Ok, Paulo from Influx Jundiaí Retiro. Ok. Guys, tem bastante gente entrando ainda, mas a gente já vai começar a nossa live. A gente vai... Eu sei que todos vocês estão aqui. Às vezes eu vou ficar dando uma olhadinha nos comentários, tá, gente? Por isso que eu tô com o celular aqui. Não consigo acompanhar tudo em tempo real, mas a gente vou acompanhar aqui e aqui também, tá? Então, guys, seguinte, eu sei que quem está entrando aqui nessa live de hoje veio por quê? Por que você não consegue falar inglês? Primeiro, eu gostaria de saber quem gostaria de falar inglês. Quem gostaria de falar inglês, coloca aqui nos comentários e fala assim: I want to speak English. Vamos ver quem quer falar inglês nessa live. I want to speak English. Vamos ver quem que vai dizer isso aí pra mim. I want to speak English, ok? Porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas que a maior parte dos alunos de inglês enfrentam, que é, não consigo falar. Eu consigo entender alguma coisa, eu consigo ler alguma coisa, eu consigo até escrever, mas eu não consigo falar, ok? Até, o pessoal tá dizendo ali, I want to speak English. That's awesome. Não consigo falar. O primeiro problema está na fala. Na hora de falar, eu travo. E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é o falar inglês, né? Falar inglês é uma coisa super abrangente, porque não é somente saber algumas frases. Não é só isso que a gente quer, né? A gente quer dominar o inglês. A gente quer conseguir falar, entender o que as pessoas estão dizendo, responder as pessoas com qualidade, não é somente saber falar algumas frases. A gente quer dominar o inglês. E aí pensa, você quer falar inglês? Tem muita gente falando aí, I want to speak English, that's the spirit. Então você tá no lugar certo, no momento certo. Guys, vamos pensar
qual é o nosso objetivo quando a gente estuda inglês e busca falar inglês? Se você gostaria, por exemplo, de fazer uma viagem. Quando você faz uma viagem, você não quer somente se virar, não é? Não é somente se virar no aeroporto ou se virar no hotel. O que você busca? O legal de você viajar é que você consegue conversar com pessoas de outros países. Você consegue trocar ideia, você consegue perguntar de onde essas pessoas vieram, o que elas estão fazendo ali nesse momento. Você pode falar da sua experiência e não somente se virar. Ou se você está buscando inglês para o mercado de trabalho. Aqui, então, é ainda pior, não é? Não dá somente para se virar, não dá só para conseguir falar algumas frases. Você precisa conseguir representar a sua empresa, participar de uma reunião de negócios, fazer uma apresentação em inglês, ou lá no princípio, né, uma entrevista de emprego em inglês. Então, falar inglês não é somente se virar, é conseguir falar, entender, responder, interagir, e esse é o objetivo aqui na live de hoje. É claro que não ensinar o inglês, mas sim quais são os problemas que são comuns a todos os estudantes de inglês, ou a quase todos, né? Porque, de forma geral, a gente sabe que a maior dúvida das pessoas, a maior dor, o maior problema é que não consigo falar. Na hora de falar, trava. E aqui, gente, eu vou falar sobre 5 problemas que geralmente acontecem. São 5 problemas super comuns e que eu vou falar para vocês. Eu tô nesse ramo há 13 anos. Eu trabalho, inclusive, na Influx há 13 anos. E a maior reclamação de todos os alunos é essa. Não consigo falar. Na hora de falar, eu travo. Então, eu vou falar sobre 5 problemas que são os mais comuns. E, claro, vamos falar também sobre as soluções. Quais são as soluções para esses problemas? Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, ela fica no IGTV, ok? Tem alguém falando ali, I'm almost fluent. Silveira Gil, alright. Muito listening é importante. Good night, everyone. Muita gente falando, I want to speak English, that's amazing. Ok. Alguém comentou aqui, quem foi que comentou? Jonathan falou, it's no use pretending to speak. Então, não adianta fingir que fala. Tem que falar de verdade, né? Então, gente, vamos começar aqui pelo nosso primeiro problema. Por que você não consegue falar inglês? E o primeiro problema, ele é comum a praticamente todas as pessoas que estudam. Você não consegue falar inglês porque você tem medo ou porque você tem vergonha. Isso acontece com vocês? Alguém aí tem medo ou tem vergonha de falar inglês? Isso acontece bastante, né? O pessoal está respondendo aqui. Isso acontece, a gente tem medo, a gente tem vergonha. E isso impede que a gente avance para os próximos passos. Então, não é possível você aprender a falar inglês se você não falar inglês. Foi uma frase impactante essa, né? Então, não é possível você aprender a falar inglês se você não falar. E aí, o que é importante saber que no começo é muito normal, é muito comum cometer erros. E qualquer pessoa que vai conversar com você em inglês vai entender que você está começando e você com certeza vai ter aí alguém compreensivo do outro lado e não tem problema errar. Na Influx, a gente trabalha com a abordagem lexical. Provavelmente muita gente sabe disso aqui, né? Nós trabalhamos com a abordagem lexical de Michael Lewis. E o Michael Lewis, ele diz o seguinte: quando a gente fala, existem 2 conceitos importantes, que é communication and accuracy. Communication and accuracy. O que isso significa? Comunicação e precisão. Então, quando você está começando a falar inglês, o mais importante, certamente, é a comunicação. A comunicação vale mais do que tudo. Então, aqui é meio que o feito é melhor do que o perfeito. Não tem problema errar. Até porque se você não errar, você não vai ter a oportunidade de ser corrigido e aí as pessoas, né, vão perder de te ouvir falar inglês e talvez você não consiga desenvolver aí a sua habilidade. Eu gosto nesse momento, eu sempre, na verdade, dou o exemplo da Zara. Quem
Quem me acompanha no Instagram, ou quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho uma filha, ela tem 2 anos e 10 meses e ela fala inglês. É super bonitinho. It is super cute, ok? Mamãe coruja falando, mas é verdade. E ela fala inglês super bem, claro, dentro das possibilidades de uma criança de 2 anos e 10 meses. Ela fala inglês, ela manda bem. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a Zara erra na hora de falar inglês? Ela erra sempre. Ela erra vocabulário, ela erra pronúncia, ela erra a posição das palavras, ela erra várias coisas. No entanto, ela não deixa de falar. E somente esse não deixar de falar, nem sempre ela é precisa, mas ela se comunica. Isso faz toda a diferença. Vamos pensar numa criança falando português. Será que no começo a criança fala assim, eu fiz a minha lição de casa, ou eu fiz isso? Ela deveria ter falado fiz. Será que isso é um grande problema para uma criança falando português? Não é, né, gente? Não é um grande problema. Todo mundo entende e a partir do momento que ela fala fiz, alguém pode falar para ela, olha, eu fiz. E isso faz toda a diferença no processo de aprendizado. Então, você não fala inglês porque você tem medo e porque você tem vergonha. Parece fácil, né? Simplesmente perca o medo e perca a vergonha e já tá tudo resolvido. Não é assim que acontece, né? Simplesmente perdi o medo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo aqui é pensar o seguinte: grande parte das pessoas que eu conheço tem medo ou tem vergonha de falar em público. Eu confesso que alguns minutinhos antes da live aqui, eu tava nervosa, né? Porque tem várias pessoas participando, né? E a gente fica com medinho de falar. Quando uma pessoa fala, olha, eu tenho medo, eu tenho vergonha de falar em público, qual é a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa? Você precisa estudar o seu conteúdo. Antes de você começar a falar em público, você estuda, você fica craque, você precisa ter tudo da sua apresentação na ponta da língua. E aí, grande parte do nervosismo vai embora. Vocês concordam? Grande parte do nervosismo vai embora e você consegue falar um pouco melhor, mas precisa estudar. E aí, se vocês, que nesse momento ainda têm medo e têm vergonha de falar inglês, pensarem no seguinte: eu preciso estudar tudo que eu gostaria de falar. O Kamala ali falou, eu sempre fico muito nervoso. Várias pessoas ficam, é isso mesmo. Olha ali, a Estela falou, yes teacher, I'm really nervous when I have to speak English. Isso acontece sempre. Então, gente, não tem mágica, precisa estudar aquilo que você gostaria de falar. E aí eu vou falar sobre os próximos tópicos aqui na nossa live e se você conseguir colocar em prática aquilo que eu vou falar para vocês, com certeza grande parte do nervosismo vai desaparecer. Então lembra disso, tem que perder o medo, tem que perder a vergonha, mas precisa estudar aquilo que você gostaria de falar. E isso nos leva aqui o nosso segundo problema. Por que você não consegue falar inglês? Agora eu vou contar a pior coisa de todas para vocês, mas eu prometo que eu vou dar algumas soluções. As pessoas têm mais dificuldade de falar inglês porque de todas as habilidades, quando a gente aprende a falar uma língua, a gente precisa aprender a ler, ouvir, falar e a escutar. Sorry, not that. Falei um diferente, né? Me ajudem aí. Ler, falar, escrever e ouvir, né? É isso aí. Dessas 4 habilidades, que são as habilidades comunicativas da língua, o falar é o mais difícil. Então, mais uma vez, de todas as habilidades que a gente precisa aprender, o falar é o mais difícil. Quando a gente fala sobre habilidades comunicativas, a gente está dividindo aqui as habilidades entre receptive skills, que são as habilidades receptivas, ok? And active skills, que são as habilidades ativas. As receptive skills, que são as receptivas, é você ouvir
ok? Então você é input, aquilo que entra para você, e leitura. Essas são receptive skills. Você fica recebendo informação, né? Embora essas habilidades, gente, elas sejam importantíssimas, ok? É super importante ter input e é muito importante a leitura também, mas elas são relativamente mais fáceis de serem desenvolvidas do que as habilidades ativas, que é aquela que você precisa praticar o output, ou seja, precisa sair de você, né? A escrita, hoje em dia ela é relativamente mais fácil, né? Porque a gente consegue pesquisar, a gente consegue dar uma olhadinha no Google, dicionário. É fácil a gente pesquisar para escrever em inglês. Mas para falar, pensem comigo, tudo que a gente precisa para conseguir falar inglês. A gente precisa saber vocabulário, saber gramática, saber pronúncia, saber a articulação das palavras, saber entonação, saber linguagem corporal. Ou seja, é muita coisa envolvida quando você precisa falar. É, de fato, a habilidade mais difícil de todas. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários dizendo que... Deixa eu ver. Isa falou que a minha dificuldade é ouvir. E a Ana até falou, I thought listening was more difficult. Interessante, Ana, você até falar que, de forma geral, as pessoas acreditam até que o listening pode ser mais difícil. Mas se a gente considerar tudo que precisa acontecer, inclusive fisicamente, para que você fale, a habilidade de fala, ela é certamente mais difícil. Mas essas duas habilidades caminham juntas, isso com certeza. A Isa falou, minha dificuldade é ouvir. Eu vou falar sobre isso mais tarde, tá, gente? Mas, de forma geral, quando as pessoas falam que a dificuldade maior é ouvir, talvez a fala não esteja tão boa. Se você não ouve bem, é provável que você também não fale bem. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Daniel falou que a dificuldade dele também é ouvir. Deixa eu ver aqui. Tenho dificuldade de ouvir também. Então, gente, eu vou falar sobre a habilidade de listening também daqui a pouquinho, mas vocês vão ver que sem ouvir bem, não é possível falar bem, ok? Então, vamos lá. Tem gente falando aqui, né? A Estela falou que ela quer falar inglês para conseguir sair para fora, não ficar perdida e ter mais oportunidades na vida. Perfeito. É isso mesmo, perfeito. Todo mundo quer isso, né? Guys, então, falando sobre habilidade de fala, eu comentei para vocês que ela é a mais difícil de ser desenvolvida. Embora o listening seja também importantíssimo, e eu vou falar disso, a habilidade de fala envolve muitas coisas. E aí, a minha primeira dica para resolver esse problema. Óbvio que, se é a habilidade mais difícil, é uma habilidade que a gente precisa treinar demais, precisamos treinar muito. Se você estuda numa escola de inglês, se você já faz aula de inglês, seja com um professor particular, seja numa escola de inglês, primeira coisa, se certifique que em todas as aulas você tem oportunidade de prática. Você precisa falar inglês em todas as suas aulas, ok? Se você não fala inglês em todas as suas aulas, algo está errado. Precisa falar from day one, desde o primeiro dia, ok? Na Influx é assim que acontece. A gente trabalha a habilidade de listening, intercalando a habilidade de fala, habilidade de escrita, habilidade de leitura, mas desde a primeira aula a gente foca em ouvir e falar, ok? Uma coisa importante para considerar se você também estuda em uma escola de inglês, a quantidade de alunos na sala. Se tem um monte de aluno na sala, você provavelmente vai falar pouco, não vai ter muitas oportunidades. Então, vale pensar nisso. Eu falo inglês em todas as aulas? Precisa pensar nisso com carinho, ok? Então, mais uma vez, na Influx a gente pratica desde o primeiro dia. E aí, várias pessoas, geralmente, né, me falam assim, ok, Bru, é suficiente praticar as minhas 2 horas por semana dentro de sala de aula? Eu faço aula 2 vezes por semana, cada aula de 1 hora. Será que é suficiente? É óbvio que a resposta é não.
Vamos pensar se você quer ser fitness. Você precisa ir para academia, certo? Se você vai para academia só 2 vezes por semana, o resultado certamente é diferente se você vai todos os dias. Com o inglês é a mesma coisa. Então, a gente precisa praticar todos os dias para que o resultado apareça. Mas e aí você vai me dizer, Bru, eu não faço aula com nenhum professor, eu não faço aula numa escola de inglês. Não tem problema. É possível praticar o meu speaking sozinho? Sempre me fazem essa pergunta. Posso praticar o speaking sem ninguém para conversar? É mais desafiador. Com certeza, ok? É mais desafiador você praticar a habilidade de falar sozinho, mas é possível. A pergunta que vem é, como fazer isso? É possível praticar inglês com filme, com seriado, com podcast, com música? Porque geralmente a gente tem a impressão de que isso pratica mais o nosso listening, né? Mas não é verdade. É possível, se você tiver uma metodologia ativa de aprendizado, você consegue praticar o seu speaking com esses recursos. Uma coisa importante aqui. Estou assistindo seriado, estou assistindo filme, estou ouvindo música. Será que eu estou praticando speaking? Não. Você não está praticando speaking. Talvez você esteja praticando listening. Talvez não também, ok? Isa falou assim, quando eu vejo algum filme, eu vejo com a legenda e decoro tudo, depois vejo tudo sem legenda para poder entender. Tá perfeito, Isa. Isso funciona com certeza, ok? Gente, então, não é possível aprender sentado na cadeira e somente assistindo. Você precisa de aprendizado ativo. E eu vou passar uma metodologia de aprendizado ativo com filmes, seriados, músicas, podcasts aqui para vocês agora, ok? Então, se você tem um caderno, anota isso porque isso é importante, ok? Uma metodologia ativa. Então, você está fazendo uma das coisas mais legais da vida, que é assistir filme e assistir seriado. Agora tenha na cabeça aqui, você não está assistindo para entretenimento, você está assistindo para estudos, ok? Você está estudando. Como a gente vai fazer isso? Tem um caderno. E aí, você vai prestar atenção nos diálogos, ok? E você vai ouvir uma frase que você gostaria de falar. Eu ouvi essa frase, eu achei super legal e eu gostaria de falar essa frase. Anota essa frase no caderno, ok? Anota ela no caderno e o que ela significa. E aí você vai fazer o quê? Olha só, vou passar um vídeo aqui para vocês. Who cares? Who cares? Who cares? Ouvi essa frase, achei legal, gostei do contexto, quero aprender. Who cares? E daí? Quem se importa? Anoto essa frase no meu caderno e aí eu vou no meu aplicativo, no meu celular mesmo. No seu celular, a maior parte dos celulares tem isso hoje, né? Então eu vou lá no meu aplicativo de gravação de voz, Voice Recorder, no seu celular, ok? E você vai gravar você mesmo falando essa frase. Vou mostrar pra vocês. Who cares? Olha só. Salvei. E agora vai ficar aqui pra mim, né? Tá sem som. Falha nossa. Olha lá. Who cares? Who cares? Gravei essa frase. Tá no meu gravador de voz, está no meu caderno, que pode ser o Lexicon Notebook, ou então pode ser o seu caderno físico mesmo. O Lexicon Notebook, eu digo o aplicativo, né? Depois a gente vai falar sobre isso em próximas lives, ok? Então, agora o que eu vou fazer? Todos os dias, por pelo menos 7 vezes, eu vou voltar nessa frase, repetir a minha pronúncia, repetir a minha entonação e voltar no meu caderno para ver se eu lembro esse significado. Vou fazer mais um para vocês. Oh, you've got to be kidding me. Quem lembra desse seriado, House? Olha só, vou tocar mais uma vez, hein? Oh, you've got to be kidding me. Oh, you've got to be kidding me. Você tá de brincadeira comigo. Oh, you've got to be kidding me. O que precisa? Presta atenção na entonação. Presta atenção na linguagem corporal. Anota no seu caderno e
também grava lá no seu gravador de voz, olha lá. Oh, you've got to be kidding me. Vou tocar pra vocês. Oh, you've got to be kidding me. Tá gravado. E agora, por pelo menos 7 vezes, eu preciso voltar nessa frase, voltar no meu caderno, repetir essa pronúncia e copiar a entonação. Dessa forma, você está praticando ativamente o seu speaking, sozinho em casa. Importante, frases, diálogos, não palavras soltas. Vamos fazer mais uma, vamos lá. How can I help you? What? Mais uma vez, essa foi rápida, né? How can I help you? What? Hi there, how can I help you? Quem assistiu The Good Place aí? Todo mundo gosta de The Good Place? Hi there, how can I help you? Olá, como eu posso te ajudar? Agora vocês já sabem, né, gente? Agora vocês já sabem. Anota essa frase. Hi there, how can I help you? Olá, como eu posso te ajudar? O que você vai fazer? Gravar no seu celular, né? Vamos lá, no nosso gravador de voz. Hi there, how can I help you? Vejam como eu tentei copiar a entonação, a pronúncia, para que tudo isso me ajude na hora que eu for praticar mais uma vez essa frase. Então, olha só. Hi there, how can I help you? Legal, né, gente? Vamos fazer mais uma? This is Isabella. This is Isabella. Friends, né, gente? Muito amor, ok? Podem me julgar. Melhor seriado de todos os tempos, ok? Friends. O Ross apresentando a Isabella, que depois não é mais Isabella, é Emma, né? Pensa nesse contexto. Quando eu estou apresentando uma pessoa para outra pessoa. Olha que contexto interessante. Eu posso falar: This is Isabella. Puxa vida, this is Isabella. Anotei essa frase. Essa é a Isabela. Depois eu posso mudar. This is Tiago. Esse é o Tiago. This is Ana. Essa é a Ana. This is Gabriel. Esse é o Gabriel. This is Doug. Esse é o Doug. Então veja que a partir dessa uma frase eu consigo criar várias outras. Então anota no seu caderno this is e coloca um nome entre parênteses. Você sabe que você pode substituir esse nome e criar várias outras frases a partir disso. Grava no seu celular, grava no seu aplicativo aqui de voice recorder, ok? E aí você consegue ter essa informação para você praticar o seu speaking. Lembra que não existe aprendizado passivo. Não adianta fazer isso uma vez e nunca mais voltar nas anotações e no gravador. Eu, inclusive, sugiro que você salve essa faixa aqui no seu aplicativo com o nome da frase, This is Isabella. E aí eu quero praticar ela de volta, ok? Tem mais uma? Vamos lá? Vamos fazer mais uma? You look great. Mais uma vez? You look great. Olha lá. You look great. You look great. Friends, mais uma vez, né? You look great. Que significa você tá ótimo, você tá lindo. Serve tanto para mulher, tanto para homem. Você tá ótima, você tá linda. You look great. Essa é uma frase ótima, né? De saber. Anota essa frase, grava no seu gravador, lembra da entonação, lembra da pronúncia. You look great. E aí você consegue voltar nesses teus estudos e praticar a sua habilidade de speaking ativamente sozinho. Então, gente, essa é uma metodologia de ensino, na verdade, de ensino não, de aprendizado ativo. Então, você está ativamente treinando o seu speaking. Vamos ver, temos uns comentários aqui. O pessoal tá falando, you look great. Praticando aí, olha, já estamos praticando. That's great. Super legal. Abaixar o áudio aqui. Ok, vamos ver. Ok. Alright. É isso aí, é o aplicativo do celular mesmo, é isso que eu tô... Teacher, como eu pratico se eu não tenho ninguém? Stella, tá aqui uma dica importante. Se você não tem ninguém para praticar,
esse é um aprendizado ativo. Você pratica com você mesma, né? E aí você consegue aumentar o seu vocabulário, mas é importante que você fale em voz alta. Se possível, pode gravar várias vezes a sua voz aqui também, né? Grava várias vezes, porque aí você consegue ver qual ficou melhor, né? E lembra, tenta copiar o que o personagem disse, né? A mesma entonação, a mesma pronúncia. Olha aí, a Lúcia falou, tenho 48 anos, estou há 2 anos estudando inglês. That's awesome, that's amazing, ok? Guys, então, essa é uma forma de praticar o speaking ativamente. É uma forma de você treinar a sua fala em inglês e isso faz toda a diferença. Então, mesmo se você faz aula, ok? 2 horas por semana, que é o que geralmente as escolas oferecem, é ótimo, é maravilhoso, contanto que você pratique todas as aulas. E esse trabalho de aprender sozinho também faz muita diferença. É possível praticar de outras formas? Podemos praticar de outras formas o nosso speaking? Sim. Por exemplo, isso é uma dica que eu sempre dou para os alunos, que é: tente descrever o seu dia em inglês. Então você acordou e você vai falar para você mesmo, I woke up. Fala para você o horário que você acordou. I woke up at 7. Eu acordei às 7. Agora pensa com você mesmo. Eu vou tomar café da manhã. I'm going to have breakfast now. Vou tomar café da manhã agora, ok? I'm going to have breakfast now. Tá dirigindo? Chegou no congestionamento. I'm stuck in a traffic jam. Estou presa em um congestionamento. E aí, claro, vocês vão me dizer, né? Bru, mas aonde que eu vou buscar essas frases? Como que eu vou aprender a falar essas frases? Os alunos da Influx podem usar as aulas bônus, bonus class, para isso, né? Os professores da Influx conseguem ajudar. Um bom professor particular, qualquer escola de inglês, na verdade, que você estude, é possível você pedir ajuda. O importante é que essas frases estejam corretas, para que você não fique praticando e às vezes pratique errado. Então isso é super importante, super possível também, ok? Deixa eu ver aqui os comentários. Tenho 19 anos, tem 4 meses que estou estudando, estudo sozinho. That's really cool, that's great. E aí, gente, essas são algumas formas de você treinar o seu speaking sozinho, ok? Gente, então, retomando aqui rapidamente, né? Qual é o nosso primeiro problema? Por que eu não consigo falar inglês? Porque você tem medo, porque você tem vergonha. Precisa estudar muito, precisa colocar em prática tudo aquilo que eu tô falando para vocês aqui. Segundo, por que você não consegue falar inglês? Qual é o nosso segundo problema? Vocês se lembram? Que eu já esqueci. Voltam para mim aqui, por favor. Ok? Porque falar inglês é mais difícil. Não tem jeito, né? Falar inglês é mais difícil mesmo. E aí a gente precisa treinar essa habilidade incansavelmente, ok? Precisa treinar sempre para que você consiga desenvolver da melhor forma. Falar na sua aula de inglês e usar metodologias ativas de aprendizado. Agora, terceira coisa. Por que você não consegue falar inglês? Porque te falta input. O que é input? Aquilo que a gente falou no começo, listening. Porque você ainda não ouve bem inglês, ok? E aí, olha só, vou falar uma verdade bem difícil aqui para vocês, tá? Se você pensa assim, olha, eu até consigo falar, mas eu não consigo ouvir. Até consigo falar, mas eu não consigo ouvir. Talvez existe uma grande chance de que você não fale muito bem, de que você não consiga falar. Eu trabalhei muitos anos em escolas de inglês, na Influx, e fazendo nivelamento com interessados que falam assim, olha, eu consigo falar, ok? Mas eu não consigo entender. E aí, essa pessoa, ela geralmente está falando inglês aportuguesado, está fazendo traduções literais. Então, assim, eu pergunto, ok, você não consegue entender, mas você consegue falar. Então, fala pra mim, eu tenho 20 anos.
Aí essa pessoa provavelmente fala I have 20 years. Tradução literal, ao invés de I'm 20 years old. Eu tenho medo de sair sozinho à noite. I have afraid of go out in the night. O que acontece? Se você consegue falar, mas você não consegue ouvir, a probabilidade é que você não esteja falando certo. Porque se você ouviu várias vezes, por exemplo, in the morning, ok? In the morning, que significa de manhã. In the morning, você já ouviu várias vezes. In the morning, você já ouviu isso. Na hora que você precisar falar de manhã, você provavelmente vai falar in the morning, não é? Então, para você conseguir conversar em inglês, uma conversa envolve falar, escutar, responder, interagir, falar, escutar, interagir, responder. Então, se você não consegue ouvir, você provavelmente também não consegue falar. Então, é fundamental, ok? É fundamental que você pratique o seu input. Para melhorar a sua fala, você precisa de input, você precisa de listening. Como melhorar isso, ok? Como é que faço para praticar input? Veja só, se você já estuda em uma escola de inglês, o seu material didático provavelmente tem áudio, ok? O que você precisa? Você precisa ouvir esse áudio, ouve, até se tornar uma música para você. Até você saber de cor e salteado e de ponta cabeça, você entende e você ouviu tudo aquilo muitas e muitas vezes. É claro que podcast, filme, seriado, música, tudo isso também ajuda, contanto que você esteja ouvindo ativamente e não passivamente, ok? Só ouvir não adianta. Precisa ouvir e ainda absorver, entender aquilo que está sendo dito, ok? Deixa eu ver uns comentários aqui. Muitas pessoas traduzem ao pé da letra, é verdade, isso acontece mesmo. Na minha opinião, ajuda muito a desenvolver o speaking, funciona para mim, minha pronúncia está melhor. O Ray falou isso pra gente, né? Então, treinar o seu listening melhora a sua fala. Isso é fato, ok? Então, gente, algumas pessoas me perguntam assim, olha, alguém falou ali, Willy, eu vejo vídeos no YouTube em inglês todos os dias durante 1 hora. Perfeito, perfeito. Tenho dificuldade de articular as palavras. Isso é falta de colocar em prática mesmo, ok? Precisa usar aquela nossa metodologia ativa de gravar você mesmo falando até se tornar natural, ok? Gente, então, lembra disso. Para falar bem, precisa ouvir, ok? Escuta ativa. Uma conversa é uma via de mão dupla. Você precisa conseguir falar e também conseguir ouvir. Então, ouça inglês todo o tempo que você conseguir, ok? Tudo que você conseguir de input é importante, ok? Vamos ver, temos comentários aqui. Temos que usar a tecnologia a nosso favor. A internet tem muitas opções. Com certeza, gente, YouTube, Netflix, enfim, todos os canais de streaming, podcasts, com certeza, tudo isso é super importante, ok? Então, fica claro, né, gente, que para falar bem, precisamos ouvir bem, ok? Vamos fazer uma rápida recapitulação aqui, um review do que a gente já falou. Por que você não consegue falar inglês? Primeiro, porque você tem medo, tem vergonha. Como perde o medo, como perde a vergonha? Primeiramente, falando, going out there, não tem jeito. E também estudando muito bem o conteúdo. Tudo que você quer falar, você tem que ter estudado o que você gostaria de falar. Isso não cai do céu, não tem jeito. Segunda coisa, por que você não consegue falar inglês? Porque é a habilidade mais difícil de ser desenvolvida. Como resolve isso? Prática. Precisa falar em todas as aulas, precisa falar em todas as oportunidades e é possível treinar o seu speaking sozinho, usando essa metodologia que eu mostrei para vocês aqui. Terceiro, por que você não consegue falar inglês?
porque te falta input, te falta saber ouvir. Você certamente não vai conseguir falar algo que você nunca ouviu, ok? Então isso é fato. E se você acha que o seu problema é escutar, talvez você não esteja falando tão bem. Então bastante atenção nisso, ok, gente? Se você fala assim, olha, meu problema é escutar, eu não entendo quando as pessoas falam, mas eu falo bem. Pouco provável disso ser verdade. Desculpa, trouxe verdades aqui para vocês, ok? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. I'm sorry, guys, it's true. O Ícaro falou, sempre eu tento assistir filmes em inglês, perguntam se tem dublado na família. Oh my goodness! You guys avisem a família que ver filme a partir de hoje não é mais entretenimento, é hora de estudar inglês, vamos todos estudar juntos, ok? Não assiste dublado, assiste legendado, até para você saber o significado, né? Entender o que está sendo dito. Se você está ali no nível básico, nível intermediário, chegando no intermediário, ok? E aí, gente, vamos para o nosso quarto problema. Por que você não consegue falar inglês? Esse é um dos maiores problemas que todos os estudantes de inglês têm. Você não consegue falar inglês porque você não sabe juntar palavras. Você não consegue juntar as palavras e aí na hora de falar, você trava. Ok? Isso acontece com vocês? O Eduardo falou, meu problema é falta de vergonha na cara e tomar uma iniciativa. Acontece também. Falta de vergonha na cara é um problema. That was great, ok? Gente, então, aqui o nosso quarto problema é não consigo falar inglês porque eu não consigo juntar palavras. Isso é muito comum, isso acontece com muita frequência. A gente sempre é levado a estudar listas de palavras soltas e regras gramaticais. E aí o que acontece? Você estuda uma lista de palavras, tem inclusive aplicativos, né, que falam palavra do dia, word of the day. As palavras soltas não ajudam praticamente em nada. Se você aprende só uma palavra ou várias palavras e depois você tem que juntar elas, pensar na gramática, pensar na pronúncia, pensar no vocabulário, tudo ao mesmo tempo, é difícil. Na hora de falar você vai certamente travar, ok? Então, qual é a solução aqui? Antes de eu falar na solução, pensem aí numa seguinte frase. Pensa só você na sua cabeça, tá? Como que você falaria em inglês? Eu faço natação 2 vezes por semana. Uma frase simples. Estou descrevendo o meu cotidiano. Eu faço natação 2 vezes por semana. Agora, meu Deus, eu tenho que lembrar de todas as palavras, eu tenho que lembrar dos esportes, eu tenho que lembrar do tempo verbal, eu tenho que lembrar das preposições. Como que eu falo isso em inglês? Aí já vira eu faço do, natação, swimming, 2 vezes, 2 times, por semana. Aí agora, será que é for week? Como que é por semana? Já vira uma confusão na sua cabeça, né? Você tem que montar esse quebra-cabeça, lembrar das palavras e lembrar das regras. Gente, isso é muito difícil. Na hora que você gostaria de ter falado, já perdeu o timing, já passou. Qual é a solução aqui? A gente precisa aprender chunks dentro de um contexto. Então aqui, por exemplo, eu faço natação 2 vezes por semana, a gente tem alguns chunks aqui. Eu faço natação, I go swimming, ok? I go swimming. Agora, 2 vezes por semana, twice a week. Em vez de eu pensar palavra por palavra, eu sei o chunk. I go swimming twice a week. Podemos incrementar essa frase de manhã. Que tal? Eu faço natação 2 vezes na semana de manhã. Ah, meu Deus, manhã é morning. Mas agora como que é de manhã? Será que é on the morning, at the morning, for the morning? Tem tantas preposições, meu Deus do céu, qual usar? Aprende o chunk. In the morning, de manhã. Agora veja como é mais fácil juntar os chunks ao invés das palavras. I go swimming twice a week in the morning. Quem conseguiu pegar a frase, escreve nos comentários aqui. Vamos lá? I go swimming twice a week in the morning. I go swimming twice a week in the morning. Chunk, chunk e chunk ao invés das palavras soltas. Então o segredo aqui, gente, é aprender
chunks dentro de contextos específicos, ok? Chunks dentro dos contextos específicos. Vou dar um exemplo para vocês, que é um dos meus exemplos preferidos, ok? Todo mundo que viaja, independente se você viaja a turismo ou se você viaja a negócios, vai chegar o momento de você pedir um café no Starbucks. Sim ou não, gente? Quem quer viajar a turismo ou a negócios e pedir um café no Starbucks? Todo mundo quer? Digam pra mim aí quem quer. Fala, I want that. I want that. Coloquem no chat aqui pra mim. I want that. Ok? Viajar e pedir um café no Starbucks. Chunks dentro de um contexto. Agora lembra do seguinte, não adianta você chegar no Starbucks sabendo a frase que você quer falar. Ah, eu quero falar I want to have, or I want to have, or I'll have coffee. A pessoa vai te perguntar várias coisas. Ela vai perguntar o tamanho, ela vai perguntar como você tá, ela vai perguntar o seu nome, ela vai perguntar como soletra o seu nome, tudo isso vai acontecer no Starbucks. Se você não entende o que a pessoa está falando, não é uma conversa. Ficamos combinados assim? Deal? Se você não entende, não é uma conversa. Então, vou mostrar para vocês aqui como seria essa conversa no Starbucks. Olha só. Então você chega no Starbucks e você vai precisar dar um oi. Você vai precisar cumprimentar o atendente. O que você pode dizer? Hi, good morning. Pode ser good morning, good afternoon, good evening, certo? Hi, how's it going? Oi, tudo bem? Né? Veja, são dois chunks importantes. Não tenta juntar palavra por palavra. Hi, good morning, how's it going? Ok? E aí o que vai acontecer? Olha lá. O que vai acontecer aqui? A resposta provavelmente vai ser doing good, I'm good. You? Doing good. E logo em seguida, a atendente vai falar what can I get you? Ou ainda, what would you like? What can I get you? What would you like? Se você não entende essa pergunta, aí já vai começar a complicar. Então, e a pergunta, veja, vem num formato de chunk. Ela não vai ficar montando palavrinha por palavrinha, ok? Então, precisa entender a frase toda. What can I get you? What would you like? E aí, olha só, como que você vai responder? Atenção, hein? Como responder no Starbucks o que você gostaria de tomar? Can I get a caramel latte, please? Can I get a caramel latte, please? Né? Eu vou querer um caramel latte, por favor. Eu posso falar também, I'll have a caramel latte, please. I'll have a caramel latte, please. Ao invés de juntar tudo palavra por palavra, ok? Não é o que nós queremos fazer, ok? Não é para juntar palavra por palavra, e sim falar a frase toda como se fosse uma palavra só, um só chunk, ok? E aí, se você quiser pedir mais alguma coisa, can I also get a... Me veja também. Então, I'll have a caramel latte, please. Can I also get a cookie? Me veja também um cookie, por favor. Can I also get a cookie? Ok? Então, veja que se você souber, se você entender o que a pessoa está dizendo, chunks, não pensa palavra por palavra, e souber a frase certa, você já consegue se comunicar dentro desse contexto. Continuando a nossa conversa, você provavelmente vai ouvir, sure thing, what size would you like? Of course. What size would you like? Ok, what size would you like? Que significa, ok, que tamanho você quer? Ok, que tamanho você quer? Como responde isso lá no Starbucks? Olha só. Short, please. É só no Starbucks que tem esses tamanhos. No mundo inteiro, só eles que têm esses tamanhos. É estranho, mas tem que saber. Pra na hora que você chegar lá, você faz bonito, né? Então, olha só. Short, please, que é o menorzinho de todos. Tall. Tall, please. O tall, um pouquinho maior. Grande. Aí você fala até com sotaque americano, né? Pra ficar fancy, né? Bonito. Grande, please, que é o nosso tamanho grande. E aí aquele maior de todos, super American size, venti. Venti, please. Então, a atendente perguntou, what size would you like? Que tamanho você quer? Você sabe já falar, né? Short, please, tall, please, grande, please, venti, please. Ok? E aí o que vai acontecer? Vão perguntar o seu nome,
Essa faz parte da experiência Starbucks, você falar o seu nome para escreverem ali no copo, é super legal. E aí o que vai acontecer? A atendente vai falar, oh, your name please? Ou então, what's your name? Certo? E aí o que vai acontecer? Você responde seu nome. Aqui, this dude, his name is Felipe, então ele fala, it's Felipe. Ou então só Felipe, né? Ou Bruna, whatever, qual é o seu nome, né? E aí, se você tem um nome diferente, como por exemplo, Bruna, num país exterior é possível que não entendam o seu nome. O que você precisa saber fazer? Soletrar. Porque você vai ouvir a seguinte pergunta. How do you spell that? How do you spell that? Ok? Como que você soletra isso? Aprenda a soletrar seu nome. Então ali, o nosso amigo Felipe, né? Olha lá. F-E-L-I-P-E. Bruna, B-R-U-N-A. Aprende a soletrar. Mas você precisa ter entendido a pergunta How do you spell that? E aí, continuando aqui a nossa conversa, atenção, porque você provavelmente vai ouvir isso aqui muito, muito, muito rápido. A atendente vai te perguntar Is that you have here to go? Is that you have here to go? Para a conversa acontecer, você precisa conseguir entender isso. Is that you have here to go? É para tomar aqui ou para levar? Is that you have here or to go? Se você estiver na Inglaterra, vão falar Is that you have here or to take away? Is that you have here to take away? Vão falar isso super rápido. Se prepara para ouvir isso, ok? E aí você decide, né? Se você vai tomar lá ou se você vai levar. Então, como responder? Pense em chunks e não em palavras soltas. Olha só como sabendo chunk, você gera comunicação imediatamente. I'll have that here, please. Vou tomar aqui. I'll have that here, please. Vou tomar aqui, por favor. Ou então, to go, please. Para levar, por favor. Ok? Olha só. Deixa eu ver uns comentários aqui. Alright. Alguém falou assim. A Júlia falou. Deixa eu ver o comentário da Júlia aqui. Perdi. Mas ela falou alguma coisa que they'll misspell her name anyway. Vão escrever errado, né? O nome dela, de qualquer forma, acontece, né? E aí, gente, veja só. To go, please. I'll have that here, please. Em seguida, o atendente vai te falar o preço. That'll be $3. Você pode... that'll be $3. Você já está preparado para pagar, mas entenda essa pergunta, entenda essa frase, entenda esse chunk. Olha só o que você pode responder. Can I pay by card? Posso pagar com cartão? Can I pay by card? Você já mostrou o seu cartão. Can I pay by card? Ou então, I'll pay with cash. Vou pagar em dinheiro. I'll pay with cash. Você entregando o cartão, entregando o dinheiro, olha só. There you are. Here you go. Quando você entrega, né, ou o cartão, o dinheiro, você fala, aqui está. There you go. Here you are. Ok? Então veja, sabendo esses chunks, você consegue se comunicar. O atendente vai te responder, thank you, have a good day. Thank you, have a good day. E aí, você pode responder, you too. You too, have a good day. Gente, essa é uma conversa no Starbucks. Você precisa saber os chunks. Você precisa saber falar esses chunks e ouvir esses chunks. A pergunta é, fazer aula de conversação ajuda no speaking? Contanto que você saiba falar sim. O ideal é que, numa aula de inglês, você aprenda todo esse vocabulário e você consiga colocar esse vocabulário em prática. Você consiga usar esse vocabulário durante as suas aulas. E é assim que a gente ensina na Influx. Se isso aqui fosse uma aula na Influx, você iria aprender todos esses chunks e em seguida você ia praticar dentro de uma situação real. Você estaria numa lanchonete, você estaria numa cafeteria treinando tudo isso que você acabou de aprender. Então, lembrem-se disso. Você não consegue falar inglês porque você está pensando em palavras soltas. E aí você não consegue nem entender e nem falar. Qual é a solução? Pense em chunks. Aprenda chunks. E assim você vai conseguir se comunicar de forma mais efetiva, de forma correta. Então, aprender os chunks dentro de um contexto específico é super importante, ok?
Então esse foi, né, o nosso quarto problema, né? Por que eu não consigo falar inglês? Já estamos acabando o nosso quinto problema. Qual é? Qual é a questão por que não conseguimos falar inglês? Porque não temos consistência de estudo. Para você falar inglês, você precisa estudar muito. Crie uma rotina de estudos. A gente sempre fala sobre a importância da repetição. Tudo que você aprende, você precisa ter contato pelo menos 7 vezes para que você conseguir assimilar e conseguir memorizar. Então não é só aprender chunks. Você precisa também ter contato com esses chunks, tanto de listening, tanto de output, sempre. Pelo menos 7 vezes para tudo que você aprender, ok? Algumas dicas. Influx Blog, ok? Temos dicas todos os dias. Instagram, aqui no nosso Insta, a gente dá dicas diárias com áudios, que você pode fazer aquela metodologia de ensino ativo, de aprendizado ativo, com o que a gente posta aqui no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente aqui. Nós respondemos todas as dúvidas pedagógicas que mandam pra gente aqui no nosso Insta, blog, Insta, Facebook, Twitter, todas as nossas mídias sociais. Então lembre-se disso. Um dos motivos pelos quais você não fala inglês é porque te falta uma rotina de estudos. E a gente da Influx pode com certeza te ajudar também com isso, ok? Gente, passou super rápido, meu Deus, já está acabando. Temos 2 minutinhos aqui. Queria agradecer a todos vocês que participaram. Thank you so much, guys. Thank you very much. Vou dar um tchau aqui para vocês. I love the Influx Live. Thank you. O blog de vocês é incrível. Yes, it is. O Jorge tá falando, Mayara, depois ele quer falar com você, Muito boa essa live. Obrigada. Thank you, guys. Tem escola da Influx em Natal? Tem escola da Influx em Natal? Sim, com certeza. Ok? Todas as mídias são show. Thank you very much, guys. Bye, thank you. Stella, thank you so much. Participação incrível da Stella. Thanks, guys. Foi muito legal. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Coloquem essas dicas em prática, porque somente colocando tudo isso em prática é que o seu speaking vai realmente ter um upgrade, realmente vai ter uma melhora. E se vocês precisarem da gente, lembrem-se que estamos sempre aqui, todos da Influx, para ajudar todos vocês. So, thank you so much. Thanks, guys. Bye, Bruna. Bye. Bye, Ju. Thank you. Willy. Thanks, Willy. Marcelo falou, thanks so much. You're welcome. Helena falou, very cool. Thanks a lot. Miriam, bye-bye, Miriam. Léo Paixão, all right. Bye, guys. Thanks. All right. Very nice. Thank you so much. Guys, that's it for today. I'll see you guys later. Bye-bye. Bye for now.